Há muito tempo, em uma época de grande crueldade, vivia um jovem carrasco, cuja tarefa era a execução de condenados à crucificação. Ele foi, inclusive, um dos que participaram da crucificação do Mestre Jesus e que, depois desse triste episódio da história da humanidade, começou a se questionar como Jesus poderia ter sido tão compassivo, mesmo diante de sua própria morte. Foi aí que, pela primeira vez, ele sentiu compaixão pelo condenado. O homem era jovem e inocente e o carrasco não conseguia entender por que ele estava sendo condenado. Sua mudança interior foi tão intensa que, da primeira vez em que esteve novamente frente a frente com um condenado, ele começou a chorar. E eis que o condenado o olhou com ternura. "Não chore", disse ele. "Todos nós somos iguais perante Deus." Tais palavras tocaram o coração do jovem carrasco de tal forma que ele começou a questionar sua própria vida. Ele percebeu que estava cometendo um erro e que estava ajudando a espalhar a injustiça. Foi nesse momento que ele decidiu abandonar seu cargo e passou a ajudar a todos os condenados. Ele os alimentava, os acolhia e os confortava. O jovem se tornou, então, um homem bom e compassivo e foi amado por todos que o conheceram. O tempo foi passando até que um dia o antigo carcereiro morreu de causas naturais. Assim que despertou no mundo espiritual e teve a consciência do que havia ocorrido com seu corpo físico e como isso havia impactado em seu espírito, ele pediu a Deus que o permitisse ajudar a humanidade. Porém, todo o bem que ele praticou após seu despertar espiritual não foi suficiente para compensar seus crimes pretéritos. Foi então que, ao perceberem a honestidade no pedido do antigo carcereiro e para testar sua humildade, os espíritos superiores decidiram colocá-lo à prova. Seu pedido foi aceito, ele ajudaria a humanidade, porém, na figura de um humilde Exu. Ele aceitou sem hesitar, e para que ele pudesse se lembrar do seu momento de despertar, escolheu o nome de Exu Caveira. Nome este que o remetia ao local das crucificações, onde ele constantemente via ossadas e caveiras pelo chão. Além disso, a caveira é um símbolo da morte, mas também da transformação e da renovação. A partir daí, depois de muitos anos de trabalho árduo e praticando o bem, incontável tornou-se o número de pessoas que foram ajudadas pelo Exu Caveira, fato que o levou a ficar conhecido por sua grande força e poder. Ele é o protetor dos pobres e dos necessitados, e é conhecido por sua compaixão e justiça. É responsável por abrir os caminhos e facilitar a comunicação entre os orixás e os humanos, por proteger os terreiros de Umbanda e seus frequentadores. Ele é um guardião poderoso que afasta as forças do mal. O Exu Caveira também é responsável por ajudar as pessoas que estão passando por momentos difíceis, como a morte de um ente querido ou uma doença grave. Ele é um guia que oferece conforto e esperança. Ele é um exemplo de como a mudança é possível e de como todos nós podemos ser pessoas melhores. Os médiuns que são escolhidos para trabalhar com o Exu Caveira geralmente são pessoas de personalidade forte e determinadas. Eles são pessoas que não têm medo de enfrentar desafios e estão dispostas a trabalhar pelo bem dos outros. Além disso, eles geralmente são pessoas de bom humor e de espírito alegre. Pessoas que gostam de ajudar os outros e que sempre estão dispostos a dar um sorriso. Então, se você tem a sorte de ser escolhido para trabalhar com Exu Caveira, saiba que você tem um guia poderoso e benevolente ao seu lado. A história do Exu Caveira nos ensina que todos nós somos capazes de mudar e que podemos ser pessoas melhores. Quando vivo, Exu Caveira era um homem cruel e sem compaixão, mas ele foi capaz de mudar e se tornar um homem bom e compassivo. Sua história também nos ensina que a compaixão é uma força poderosa. O Exu Caveira foi capaz de mudar porque ele começou a sentir compaixão pelos condenados. Podemos afirmar, sem medo de errar, que esse sentimento é capaz de nos tornar mais humanos e nos ajudar a construir um mundo melhor. Saravá o grande Exu Caveira. Saravá os guias da Umbanda.